Muito bem, como estão, meus amados e queridos irmãos e irmãs? Hoje à noite, é o dia que nós estaríamos reunidos no pequeno grupo, às sextas-feiras, sempre às 19h30. É itinerante, porque cada sexta-feira é uma casa diferente, dessas amadas que nos recebem com todo carinho, com todo amor aí no Pau da Fome. Hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês que está no Salmo 13. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia. É fácil de achar o livro de Salmo, ali no meio da Bíblia. E aí você acha o Salmo 13. Eu vou ler numa versão que se chama Bíblia Viva. Vai ser um pouquinho diferente do que está na sua versão, mas essa versão aqui ela é maravilhosa. Ela na sua tradução, ela é uma tradução assim muito especial, muito viva mesmo, como diz a própria tradução da versão. Esse salmo ele reflete bem o momento que estamos vivendo. Eu espero que estejam todos bem. Tenho orado por todos vocês, clamado a Deus para que continue protegendo e guardando vocês e as suas famílias. Eu creio que já deu tempo de você abrir no Salmo 13, não é isso? Eu vou ler aqui a partir do verso 1, diz assim, Senhor, até quando vais te esquecer de mim? Para sempre? Até quando me voltarás as costas no tempo da dificuldade? Verso 2. Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelo meu inimigo? Verso 3. Ó Senhor, dá-me um pouco de atenção. Responde os meus pedidos. Dá-me um pouco de luz, senão eu me perco nesta escuridão e acabo morrendo. Verso 4. Não deixe meus inimigos dizerem com alegria, vencemos, vencemos. Não deixe que meus adversários se alegrem com a minha queda. Último verso do Salmo, verso 5. Porque confio inteiramente no teu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria quando tu me salvares. Esse salmo é tido como sendo o salmo de Davi, E ele inicia esse salmo em várias vezes fazendo a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Verso 1, prossegue assim no verso 2, verso 3. É uma sequência de até quando. Sabe, queridos, nesse momento que estamos vivendo, eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Esse momento de pandemia, de crise, de milhares e milhares de pessoas doentes ou perdendo suas vidas. E possivelmente você também esteja se fazendo essa pergunta, ou já tenha feito algum dia. E cada um a fez de acordo com a sua dificuldade. Por exemplo, você pode ter perguntado: até quando, Senhor, vou ficar desempregado? Até quando, meu Deus, vou ter que passar por esta angústia? Até quando terei de sofrer com esta doença, ó Deus? Queridos, a oração de Davi, porque esse salmo ele é característico de uma oração. É claro, é nítido que o salmista aqui está derramando o seu coração a Deus. A oração de Davi, ao contrário do que aparenta ser os primeiros versos, foi uma oração de fé. É mais ou menos assim com quem agem de igual forma. Quer ver? Vamos fazer aquelas perguntas que eu fiz agora
só que com uma resposta de um texto bíblico. E é isso que é muito importante, porque quando se ora a Deus, se abre o coração, e é esse o objetivo da oração, é poder realmente levar os fardos ao Senhor, porque Ele diz assim: tragam seus fardos pesados para mim e eu coloco sobre vocês o meu fardo que é leve. Lembra desse verso bíblico? Então, aí a gente vai a Deus em oração, tem que ser sincero. Não podemos ficar naquelas vãs repetições. Aliás, essa foi uma recomendação de Jesus também. Não façam como esses fariseus, que as suas orações são vãs repetições. Não, as nossas orações têm que ser de coração aberto a Deus. Sem medo, querido. Sem preocupação do que você vai falar com Deus, porque Ele sabe que você é carne, que você é homem, que você sofre. Aliás, Ele sabe muito bem disso, sabe por quê? Porque Ele viveu aqui entre nós como homem e Ele sabe o que é sofrer. Mas olha só essas perguntas, dentro do contexto bíblico, quando você ora, as palavras das Sagradas Escrituras são trabalhadas em sua mente pelo poder do Espírito Santo. Olha essas perguntas acompanhadas de um momento de oração em que Deus traz a você o texto bíblico para conversar com você. Vamos repetir as perguntas. Até quando, Senhor, vou ficar desempregado? Olha esse texto bíblico que diz assim, Isaías 58, verso 14. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Todavia, confio no Deus que prometeu me sustentar com a herança de Jacó. Você já reparou que não há nenhuma promessa bíblica que Deus não tenha cumprido? A fidelidade de Deus é eterna, ela não muda. Deus não muda a sua fidelidade. Deus é fiel, mesmo que você não seja. Então é muito bom saber que nós podemos confiar na herança de Jacó, ser sustentado pela herança de Jacó. A outra pergunta: até quando, meu Deus, vou ter que passar por esta angústia? Jó 36, verso 15. E Jó é alguém que sabe o que é passar por doença, por angústia, por sofrimento, por perda, por todas essas coisas. Lá nesse verso, Jó 36, verso 15, o Senhor Deus diz assim, aliás, Jó diz assim: mas aos que sofrem, Ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, Ele lhes fala. Olha só que coisa impressionante. É em meio ao sofrimento que Ele nos livra. Ou seja, ainda que nós passemos por dificuldades e por angústias e dores, o que era preciso para que nós suportemos e, inclusive, sejamos livrados disso, já estava preparado por Deus em meio ao próprio sofrimento. Mas o que eu acho mais bonito nesse verso é que Jó diz que em sua aflição, Ele, Deus, fala conosco. Que coisa boa isso! Saber que Deus vai falar conosco quando estamos numa dificuldade, num sofrimento. O grande problema, queridos, é que talvez nós não estejamos permitindo ouvir a voz de Deus. Esse aqui é um problema. Mas a certeza de que Ele fala é dito por alguém que passou por isso e sofreu muito. Ele sabe do que está falando. Jó deixou bem claro nesse verso. A outra pergunta: até quando terei de sofrer com essa doença, ó Deus? Até quando, Senhor, teremos que sofrer com essa doença? Aí eu queria ler 2 versos bíblicos. O primeiro é Êxodo 15, verso 26. E o Senhor diz aqui assim,
se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Moisés demonstrando a sua total confiança em Deus, né? Eu vou repetir. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que verso impressionante, não é? Você pode dizer, mas eu estou tendo dificuldade de entender um pouquinho esse verso. Preste bem atenção, tem um trecho do verso que diz assim, ó, e deres ouvido aos seus mandamentos. Querido, muitas vezes a gente segue a nossa vida fazendo única e tão somente a nossa própria vontade. Esquecemos das leis de Deus, esquecemos dos seus mandamentos, dos seus conselhos, tudo para o nosso bem-estar. É difícil, mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que decidiu fumar por 30, 40 anos da sua vida e agora é acometida por uma doença respiratória, ela sofrerá consequências graves da sua decisão. A vontade de Deus é que nunca ela tivesse se envolvido com algo que faria tão mal à sua vida. Por isso é que Deus deixa mandamentos, instruções, recomendações, exemplos, exortações, parábolas, todas elas para nos ensinar, para nos alertar, para que vivamos bem. Mas aquele que não dá ouvidos, infelizmente esse sofrerá consequências. O Senhor deixa uma promessa no final desse verso: eu sou o Senhor que te sara. É possível que você possa se arrepender, e é possível que Deus possa ser misericordioso com você. Ele sempre é. Tiago diz muito claramente isso, no capítulo 5, me foge o verso agora, quando diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus maravilhoso. Eu queria também ler, respondendo essa pergunta, Romanos 8, 38 a 39. Nesse verso, eu vou ler só um pedacinho, para acelerar um pouquinho aqui, diz assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, e aí lá no final, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é só agora, nesse momento de crise, de pandemia, que a morte nos ronda. A única certeza que nós temos, depois que nascemos, é que um dia vamos morrer. Veja, eu não quero ser insensível. Eu, por exemplo, estou no grupo de pessoas que correm risco com essa doença. Eu sou diabético e hipertenso. Então essa doença é muito perigosa para mim. Se ela me atingir, pode ser que eu morra realmente. Mas se não for por ela, eu vou morrer um dia. O que importa é que eu tenha no meu coração a certeza de que nem a morte me separará do amor de Cristo Jesus. Paulo, que escreveu essas palavras, ele estava preso em Roma e certo de que morreria, de que seria sentenciado à morte. E ele escreveu essas palavras deixando claro que ele não temia a morte, porque ele tinha certeza de que o amor de Cristo tinha reservado para ele aquilo que Deus prometeu a todos nós, a vida eterna, num lugar que não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor. Bom, percebam a conotação deste salmo. Deus não requer que você iniba os seus sofrimentos, mas que os expresse a Ele em oração. Quando nos firmamos em Sua palavra e permitimos que Ele seja a luz
a iluminar o nosso caminho. Lembra do Salmo 119, 105? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Espírito Santo precisa que você tenha esse relacionamento com Deus através da sua palavra, para que ele possa fazer crescer essa fé genuína e até as provações deixem de fazer o efeito negativo normalmente que as pessoas esperam. As marcas, querido, as cicatrizes, elas se acumulam, é verdade, mas muito mais é desenvolvida em nós uma fé inabalável e pronta para eclodir em regozijo. Daí vem o verso 5 desse Salmo 13, porque Davi era um homem marcado pelo sofrimento, marcado pela perseguição, marcado pela injustiça, e ele no verso 5, apesar de tudo isso, reconhece que a sua fé estava inabalável apesar disso. Ele no verso 5, ele eclode em regozijo e cânticos de gratidão. Queridos, alguns personagens bíblicos que sentiram que o peso da vida, como Jacó, por exemplo, se derramando no vale do Jaboque, Elias sozinho no ribeiro de Querite, desanimado, depressivo, João Batista, apesar de ter vivido a sua vida única tão somente para preparar o caminho para o Senhor Jesus, foi aprisionado e decapitado. Jeremias jogado no calabouço, Paulo lá naquela prisão mamertina lá em Roma, sabendo que ia morrer em breve. E por último, um exemplo, Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali como homem, sofrendo tremendamente, também derramou sobre Deus a sua angústia, mas saiu dali certo, com a fé inabalável de que precisava morrer na cruz, ainda que passando por todas essas coisas. E graças a Deus, porque ele tinha plenamente fé em Deus, de que Deus sabia o que estava fazendo, e ele entregou a sua vida. Davi, meus queridos, foi ungido rei, um jovenzinho, pré-adolescente ou adolescente, ali naquela faixa entre 12 e 16 anos de idade, teve que esperar mais de 20 anos para se tornar rei. Sabe por que precisou isso? É porque Davi foi ungido rei, mas não estava pronto para ser rei. Deus precisava que os seus inimigos estivessem plenamente vencidos. Deus precisava que Davi estivesse pronto pelas angústias, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, para entender que era Deus o mantenedor da sua vida, Deus aquele que o sustentava em todas as coisas, que era Deus que ia guiá-lo no seu trono e que ele poderia contar e confiar com Deus em todas as circunstâncias. O fato é que você precisa se perguntar, eu pergunto para você, melhor dizendo, você esperaria tanto tempo como Davi esperou? Ele recebeu o chamado de Deus, mas não estava pronto. Eu e você precisamos pensar nisso. E eu queria encerrar deixando um exemplo. Se você dirige e você passou pela autoescola, ou mesmo não tenha passado, mas sabe como é que funciona, o aluno tem que fazer várias provas, mas ele precisa fazer a prova de direção. Para isso ele faz aulas de direção. Ele senta ao volante de um carro com um instrutor ao seu lado. E o aluno vai sair para a primeira aula. Pela primeira vez ele vai fazer um carro funcionar e um carro andar. Sabe, ali ele já vai aprender algumas coisas que são necessárias para sair com o carro. E ele, às vezes com muita dificuldade, mas ele consegue sair. Eu pergunto para você, esse aluno está pronto para agora dirigir? Ele está pronto? Porque conseguiu fazer um carro funcionar e sair andando? Não, querido, ele não está pronto. Ele teve aí o começo para o aprendizado, para um dia poder dizer que é um motorista que está realmente habilitado.
aquele instrutor sentado ao lado dele vai precisar corrigir muitos erros, muitas falhas durante esse processo. Vai precisar muitas vezes incentivá-lo a continuar, porque talvez ele pense em desistir e achar que nunca vai conseguir. Mas ele, voltando na próxima aula, ele vai aprender novas lições, até chegar ao ponto que vai conseguir um dia receber a sua habilitação e dirigir sozinho. Durante muitos anos ainda dirigindo, ele vai ter que aprender muita coisa. Sabe, queridos, isso é a sua vida como cristão. Você um dia foi chamado por Cristo para ser um cristão, mas você só está sentado no banco para dirigir porque o instrutor está do seu lado, que é Cristo Jesus. Ele precisa fazer com você o que ele fez com Davi, e você vai ter que passar por muitas coisas, e vai precisar aprender que muitas coisas que você faz dirigindo está errado, ou seja, dirigindo a sua vida como cristão, e você vai sentir em alguns momentos que você fraqueja e quer desistir, mas ele vai insistir com você para que você volte na próxima aula. Cristo, como seu instrutor, vai precisar tirar coisas erradas da sua vida, como, por exemplo, você não ligar a seta para virar à esquerda ou à direita, e ele vai precisar ensinar você que isso é importante ao dirigir, e no caso, dirigir a sua vida. Não vá para a direita nem para a esquerda, diz o Senhor Jesus. Siga neste caminho, só existe um caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Bom, eu encerro perguntando para você: tem sido você um homem de mulher ou uma mulher de oração? É através da oração que nós descarregamos essas angústias, essas perguntas, esse até quando, mas precisamos ter um contato com a palavra de Deus para sermos trabalhados pelo Espírito Santo nessa oração, para entendermos que Deus está agindo em nossa vida, como agiu na vida daqueles outros no passado. Meus queridos, novamente o último verso desse salmo. Porque confio inteiramente no teu amor cuidadoso, cantarei com grande alegria quando tu me salvares. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, é o desejo do meu coração. Continue protegendo e guardando vocês, em nome de Jesus. Amém.